Olá, boa noite pessoas. Toda terça e quinta, 19h30, estou aqui para a nossa live. A live de hoje trata da tireoide. Como regular a sua tireoide para emagrecer. Olha, Evangelho, Palavra de Deus, gente, que espetáculo, que honra. Vamos lá. Como regular a sua tireoide para emagrecer. E por que isso é importante, gente? Porque se a sua tireoide não estiver funcionando bem, você não consegue emagrecer, tá? Eu vejo muitas mulheres falando, meu metabolismo tá travado, o que eu tenho que cortar, tô fazendo jejum, enfim, são várias estratégias que as pessoas começam a tentar para resolver a questão do peso, mas se a tireoide não estiver funcionando bem, você não consegue emagrecer, porque a tireoide é um órgão muito ligado à atividade metabólica do nosso corpo, ou seja, a capacidade do corpo de pegar os nutrientes do alimento e transformar em energia ao invés de acumular na forma de gordura. E tem uma outra questão, todos nós temos gordura no nosso corpo, só que a gordura disponibilizada para ser queimada é a gordura marrom e não a gordura branca. Existe esse processo no nosso corpo. E a tireoide funcionando bem ajuda a transformar a gordura branca em marrom, que é a gordura disponibilizada para ser queimada. E quando a tireoide não está funcionando bem, a gente fica com aquela gordura travada, agarrada ali. Então, para a gente dar esse up no nosso metabolismo e de fato conseguir emagrecer, a gente precisa estar com a tireoide ok, tá? E o que acontece? As pessoas costumam dizer que depois dos 40 anos é difícil de emagrecer, na menopausa é difícil de emagrecer, mas o que acontece? Ao longo dos anos, depois dos 35 anos, nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento, mas é um pouquinho mais lento. Ninguém vai engordar 10 quilos num ano porque fez 40 anos ou porque entrou na menopausa. Essas coisas acontecem porque existem erros. E toda semana eu tô aqui toda terça e quinta fazendo lives explicando para vocês o que exatamente vocês precisam fazer depois dos 40 anos para emagrecer. Então hoje eu vou falar especificamente da tireoide, como regular a tireoide. Uma coisa importante é você fazer exame de sangue. Eu me surpreendi outro dia que eu atendi uma paciente de mais de 40 anos, ela disse que nunca fez um ultrassom de tireoide. É importante fazer uma ultrassonografia da tireoide, mas você não vai chegar lá na clínica e falar, quero fazer um ultrassom. Não, você vai ter um clínico que te acompanha ou um endócrino e em algum momento da vida alguém vai te pedir um ultrassom de tireoide. Principalmente as pessoas que têm sangue O. Porque as pessoas que têm sangue O têm mais suscetibilidade a ter doenças autoimunes. Pessoas com sangue O têm mais suscetibilidade a ter tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune contra as próprias células da tireoide, e consequentemente ter mais nódulos, estou com vontade de espirrar, mais nódulos na tireoide, tá? Então, passou dos 40 anos, conversar com sua endócrino para ver se acha que não tem necessidade de fazer um ultrassom pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos para avaliar sua tireoide. Fora isso, o que a gente faz? Exame de sangue para avaliar os hormônios da tireoide. Preste atenção, anota aí. Quais os hormônios? T3, T4 e TSH, tá? São os hormônios importantes para a gente estar sempre dosando. T3 livre, T4 livre, TSH. Com esses, a gente consegue fazer um cálculo para avaliar como que tá o funcionamento desses hormônios. Por quê? Às vezes a quantidade do hormônio tá ok, mas a forma como eles estão funcionando não tá.
Por exemplo, às vezes a pessoa tá com o T3 muito alto, o T4 normal, mas o T3 um pouco mais alto. Então a relação entre eles não tá legal. Aí o que significa isso? Que precisa tomar remédio? Não necessariamente. Às vezes está faltando selênio, que é um nutriente que ajuda na conversão desses hormônios, tá? Então, mais uma vez, tireoide funcionando bem, metabolismo é favorecido. Tireoide travada, metabolismo travado, emagrecimento travado, gordura agarrada em você. Então, repetindo aqui, duas coisas importantes que a tireoide faz, funcionando bem, né? Claro. Facilita o emagrecimento e facilita a transformação da gordura estocada no seu corpo em um outro tipo de gordura que facilita essa queima durante a atividade física, durante a vida mesmo, tá? Gente, tá um barulho de vento. Tá assim aí na cidade de vocês? Uma ventania aqui danada. Então, vou começar agora de forma bem objetiva, agora que Renata Tinoco entrou. Vou começar de uma forma bem objetiva, como regular a sua tireoide para emagrecer. Primeira coisa que você precisa fazer, vou dividir em 3, tá? O que atrapalha a tireoide, 2 coisas que atrapalham a tireoide e uma coisa que favorece a tireoide. Primeira coisa que atrapalha o funcionamento da tireoide são as toxinas circulando no sangue. Quanto mais toxinas circulando no sangue, pior a tireoide funciona, tá? Então, às vezes você não tem hipotireoidismo, por exemplo, a minha mãe tem hipotireoidismo, mas eu já tive uma época na minha vida que eu não tinha hipotireoidismo, mas esses hormônios não estavam em boas proporções, ou seja, a minha tireoide estava cansada, não estava funcionando bem. Só que eu era mais nova, eu não tinha facilidade para ganhar peso, isso não trouxe grandes repercussões na minha vida, mas se for agora, com 49 anos, vai trazer. Então eu tô sempre de olho em como minha tireoide está funcionando, uma vez que a minha mãe tem hipotireoidismo, eu tenho mais chance de desenvolver. Agora, tudo que a gente desenvolve, toda doença, tudo, 30% hereditariedade, 70% meio ambiente. Então, mesmo a minha mãe tendo hipotireoidismo, eu tenho grande chance de não desenvolver. Boa noite, Silvana. Boa noite, Rita. Boa noite a todas, mas estou respondendo a elas porque elas falaram especificamente comigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa eliminar do nosso corpo para a tireoide funcionar bem são as toxinas. Por quê? As toxinas dificultam o movimento, vamos dizer assim, o entrelaçar desses 3 hormônios, T3, T4 e TSH, que são os hormônios da tireoide, que tem um grande papel no nosso metabolismo, tá? E o que é toxina? O que é tóxico? Imagina aqui, fazer um desenhinho bem bonito. Cabeça, braços, pernas, tô desenhando, hein, gente? Olho, boca, cabelinho. Então, você tá aqui, ó. Olha aqui, você, eu, todo mundo. Tá aqui. Dentro do nosso corpo, na corrente sanguínea, já tá cheio de toxina. E existe a possibilidade de entrar mais toxina. Agora são 19h46 do dia 24 de junho de 2025. Tem toxina no meu corpo. E tem a possibilidade de entrar mais toxinas. Então tem que fazer 2 coisas. Uma é trabalhar para o meu corpo eliminar essas toxinas que já estão aqui. E a outra é frear a entrada de toxinas no meu corpo. São 2 coisas diferentes, tá? É igual você tá numa casa e a casa tá toda suja e você quer limpar. Você tem que fazer 2 coisas. Uma é limpar a sujeira que já tem e a outra é impedir que entre mais sujeira. Senão, sem as 2 coisas juntas, você não vai conseguir manter esse ambiente limpo. Então, como que a gente faz para eliminar as toxinas que já estão no nosso corpo? Uma das coisas que eu falo sempre, não sei se quem tá aqui já assistiu outras lives, é usar o própolis.
O própolis é bem detoxificante. E é bem comum as pessoas me perguntarem qual o tipo de própolis. O ideal para eliminar toxinas é o própolis marrom. O própolis verde também é maravilhoso, mas ele tem outras características que são antioxidantes, aí seria uma outra live. Mas para eliminar toxinas, própolis, tá? Porque essa eliminação de toxina no nosso corpo acontece em 2 fases, é um processo complexo. E a segunda fase do processo é uma fase mais difícil de acontecer. E as substâncias do própolis ajudam muito nisso daí. Então, o própolis marrom ajuda a eliminar toxinas do nosso corpo. E você vai tomar diluído em água 20 gotinhas, de manhã ou à noite, tá? O que mais a eliminação de toxina traz de benefício para o nosso corpo? Principalmente, melhor funcionamento do sistema imunológico. E quando a gente fala de sistema imunológico, eu não estou preocupada se você vai ficar gripada agora no inverno, se você vai ter H1N1, se você vai pegar a gripe que está todo mundo pegando, isso daí é o de menos. Quando eu falo em sistema imunológico, eu estou pensando num corpo capaz de te proteger de doenças autoimunes, de doenças inflamatórias graves, de câncer, tá? Então, menos toxina no nosso corpo significa um melhor funcionamento do sistema imunológico. Um melhor funcionamento do sistema imunológico significa mais prevenção de doenças graves. Então, o própolis ajuda muito nisso, tá? Uma outra coisa, ervas desidratadas. Orégano, alecrim, o que mais, gente? Salsinha, tomilho, cominho, todas essas ervas desidratadas. O ideal é você sempre ter na sua casa 2, 3, não precisa botar todas as ervas, mas você tem 2, 3, orégano, salsinha e cominho. Aí usou aquelas, acabou, você compra outra e vai revezando, mas sempre vai fazer um ovo, vai fazer um sanduíche, vai fazer uma crepioca, o que você fizer, pá, bota as ervas desidratadas, porque elas são muito potentes em ajudar a eliminar a toxina do corpo, tá? Uma outra coisa que a eliminação de toxina do corpo ajuda muito. As mulheres nessa fase, eu tô com 49, começam a se queixar muito dos sintomas pré-menopausa, um período de climatério, que pode acontecer até 5 anos antes da gente entrar na menopausa. Então, cansaço, baixa libido, ressecamento vaginal, fogacho, né, que são aqueles calores à noite. Então, esses sintomas, muita queda de cabelo, essa fase dessa idade, 45, 55 anos, é muita queda de cabelo por causa das alterações hormonais. Então, quanto mais toxina a gente tem no corpo, mais bagunça nos hormônios, mais a gente vai sentir esses efeitos no nosso corpo. Porque a menopausa é um processo fisiológico, não é para acabar com a mulher, destruir a mulher, como a gente vê acontecendo. A oscilação de humor, insônia, tudo isso são sintomas exacerbados pelo excesso de toxina no corpo e consequente bagunça hormonal. Não é por causa da menopausa. A menopausa faz parte de um processo de alterações hormonais. Agora, esse monte de sintoma são coisas que podem ser corrigidas quando você elimina a toxina do seu corpo. Tem outras coisas também, né? Sono, estresse interfere muito. É muito comum eu atender mulheres que falam assim: eu percebo que eu tenho mais fogacho quando eu tô mais estressada. Isso daí é nítido, né? Sintomas gastrointestinais também muito relacionados a questões emocionais. Mais azia, refluxo, sensação de empachamento, gases, distensão abdominal, tudo isso ligado ao estresse. Então, eliminar toxinas, dormir bem e diminuir o estresse. Que eu vou até anotar aqui para não esquecer de falar um pouco mais sobre isso no final, sobre o estresse. Então, como eliminar toxinas? Própolis e ervas desidratadas, tá? Isso é para eliminar as toxinas que já estão no seu corpo. E como fechar as barreiras
para não entrar mais toxina no nosso corpo. Essas barreiras estão no intestino, porque a toxina entra pelo intestino. Então, como eu falei, não adianta você querer manter esse ambiente que eu tô aqui, a sala da minha casa, limpa. Para eu manter isso daqui limpo, eu preciso de duas coisas: limpar a sujeira que já tem aqui e impedir que mais sujeira entre. Então, para você ter uma corrente sanguínea, um sangue livre de toxinas, você precisa eliminar as toxinas que já estão aí, com as estratégias que eu já falei, e impedir que entre mais toxina, tá? E como que a gente impede que entre mais toxina? Nosso intestino é uma barreira, tá? A gente come o alimento, vem pela boca, esôfago, estômago e intestino. Intestino todo um caminhozinho ondulado. Todo esse caminho aqui do intestino, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Todo esse caminho aqui do intestino, ele tem vários sítios de absorção. Então o alimento tá vindo aqui do estômago, vai passando por aqui e tem um sítio de absorção. Cálcio entrou para a corrente sanguínea, proteína, ferro, magnésio, cálcio, gordura, vai tudo passando pro sangue, né? Os nutrientes importantes, vitamina C, antioxidantes, tá? Comeu o alimento, vai passando no intestino, vai passando para a corrente sanguínea. Então, ao mesmo tempo que tem esse sítio de absorção para mandar os nutrientes para a corrente sanguínea, o intestino também tem uma função de barreira, de não deixar passar toxinas para o sangue. Só que existe uma situação de desequilíbrio na barreira do intestino, que ao invés dele estar assim fechadinho, fazendo uma barreira, ele vira uma peneira, ele esgarça e faz isso daqui, ó. Abre a possibilidade de entrar um monte de toxina no sangue. Então não adianta você ficar usando própolis, cuidando do seu estresse, usando ervas desidratadas e tá entrando mais toxina, mais. Então a gente precisa fechar essa barreira do intestino. Como que a gente fecha? De duas formas. Uma é trabalhando o próprio intestino. A parede do intestino, reconstruindo esses caminhos aqui no intestino para fechar isso, tá? A outra forma é equilibrando as bactérias boas, ruins, fungos, tudo isso, toda essa microbiota que a gente tem no intestino. Por quê? Porque o desequilíbrio de bactérias boas, ruins, fungos, a prevalência de bactérias ruins e fungos irrita a parede no intestino. Então não faz sentido você usar um suplemento para fechar a barreira do intestino, fechou tudo bonitinho e tá cheio de bactéria ruim e fungo, irritando mais a parede do intestino. Você trata e abre, trata e abre. Então você faz o conjunto. Como que você alimenta bactérias ruins? Uma das coisas, mastigando mal. Porque se você não mastiga bem o alimento, não faz a quebra mecânica do alimento com a mastigação, você manda alimento grande para o intestino. E esse alimento grande, mal digerido, alimenta as bactérias ruins. Quanto mais bactéria ruim, mais fungo. Então essas bactérias ruins e os fungos irritam a parede do intestino. Débora, vou anotar seu Instagram aqui, Débora, que eu vou olhar você lá depois. Faz tempo, hein, Débora? Estamos velhas, hein? Velhas gatas, né, Débora, que nós estamos. Enfim, vamos lá. Então, a gente precisa fechar a barreira do intestino. Uma das coisas é mastigando bem. Precisa contar, imagina, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não existe isso. 25 mastigações, 35, 19, não existe, gente. Ninguém vai conseguir fazer isso. O que a gente tem que fazer? Mastigar, estamos gatos, mastigar o alimento até ele virar uma pastinha. Se você, por exemplo, estiver comendo carne moída ou ovo mexido, é uma coisa. Se você estiver comendo um bife, é outra. Se estiver comendo um peixe, é outro. Se estiver comendo um macarrão, é uma coisa. Se estiver comendo um feijão, é outra. Então, a gente tem que mastigar o alimento até ele virar uma pastinha. Virou uma pastinha, você engole. Isso é um saco? Sim, é um saco.
Só que é chatinho até você criar esse padrão. Depois que você se acostuma a mastigar, virou pastinha, engole. Mastiga, virou pastinha, engole. Depois que você passa um tempinho acostumando o seu corpo, isso vira no automático. Vira no automático? Não. Vira automático. Isso se torna uma coisa automática que você não precisa mais prestar atenção. Por exemplo, depois que você aprende a escrever, eu posso escrever aqui olhando pra você, que eu vou pegar o negócio e olhar e tá tudo ok. Porque a minha mão, olha que coisa louca. A nossa mão aprende o movimento que tem que fazer para cada uma das letras. Então, o nosso corpo é muito inteligente. E a gente dá o comando da inteligência para ele. Então, quando você começar a praticar essa mastigação, você não vai passar a vida toda fazendo isso. Você vai passar dias, semanas, nem semanas, dias. Mastiga, virou uma pastinha, engole. Então, quando você mastiga bem o alimento, você diminui o suporte que você está dando para as bactérias ruins. Isso vai fazendo elas morrerem de fome. Diminui a quantidade de bactéria ruim ali, tá? Uma outra coisa que eu já falei, por exemplo, da erva desidratada, o orégano também ajuda a diminuir a quantidade de fungos, ou seja, ajuda a preservar a barreira intestinal, tá? Uma outra coisa muito importante, diminuir a quantidade de líquido junto da refeição. O ideal é a gente tomar até 30 ml, que é um pinguinho assim, junto das grandes refeições, tá? Almoço e jantar. Se você tomar 50 ml, 100 ml, 200 ml, o que acontece? Você dilui as enzimas do estômago, que quebram o alimento, e esse alimento não vai conseguir ser quebrado adequadamente. Isso vai mandar alimento grande para o intestino, que vai irritar a parede do intestino e deixar as portas abertas para entrar um monte de toxina, tá? Então, você precisa fazer todas essas coisas, tá? Então, primeira coisa, para eliminar as toxinas do sangue, 20 gotinhas de própolis marrom de manhã ou à noite, ervas desidratadas, orégano, manjericão, cominho, coentro, tudo desidratado, tá? O que você quiser, alecrim, o que quiser. Terceira coisa, mastigação, diminuir o líquido junto da refeição. Orégano para ajudar a diminuir os fungos. E agora eu vou falar de um suplemento específico. Isso é raro, muito raro eu falar de suplementação. Débora, eu tô fazendo tudo errado. É muito raro eu falar de suplemento aqui, tá? Porque suplementação é uma coisa muito individualizada, mas assim, como vocês estão sempre aqui, estão sempre acompanhando as lives, estão fazendo comentário, me mandam mensagem no privado, eu vou dar essa orientação para vocês aqui. O suplemento que a gente usa para fechar a barreira intestinal e proteger o nosso sangue de toxinas é a glutamina, tá? Não é creatina. E creatina e glutamina não tem nada a ver uma coisa com outra. Se você tiver por algum motivo tomando a creatina, ok. Não impede uma coisa e outra. Você não tem que tirar a creatina para usar a glutamina. Nada a ver. São efeitos diferentes, tá? E repercussões diferentes no nosso corpo. Então, a glutamina, o ideal é você comprar uma glutamina de uma marca boa, conhecida. Eu gosto muito da glutamina da Vitafor, da Essential. E tem algumas outras marcas boas também. Se vocês quiserem comprar e tiverem alguma dúvida, me manda mensagem no direct que eu vou ajudar vocês a decidirem isso. Qual é a dose de glutamina que a gente toma? 5 gramas. Normalmente a glutamina vem já no sachê de 5 gramas ou num pote com medidor de 5 gramas. E como que a gente toma a glutamina? Essas 5 gramas a gente toma ou à noite ou de manhã em jejum, diluída e um pouquinho de água, tá? É bem fácil de diluir, não fica empelotando, nada disso. Não tem gosto nem nada. Diluiu, tomou, acabou a história. Não tem necessidade de você usar glutamina direto a vida toda. Também não faz sentido, como eu expliquei para vocês, qual é a ação da glutamina.
ela vai reforçar a barreira intestinal, refazer essa camada celular que abriu aqui espaço, né, esgarçou, vai fechar isso daqui. Então, se você usa glutamina um tempo e para de usar, de novo isso daqui vai acontecer, porque em algum momento você não vai mastigar bem, em algum momento você vai tomar mais líquido junto da refeição, em algum momento você vai ter toxinas. Puran é glutamina? Não. Puran é o hormônio da tireoide. Não tem nada a ver com glutamina. Glutamina é suplemento. O Puran é remédio, tá? O nutricionista não pode prescrever remédio. Então, tô falando aqui do suplemento. Então, a glutamina, a gente tem que usar o resto da vida. Só que em ciclos. Não tem necessidade de você ficar usando a glutamina direto. Então, de uma maneira geral, prescrição geral. Tem alguns pacientes, por exemplo, que eu prescrevo de uma forma diferente, mas de uma maneira geral, como que a gente faz? 5 gramas de glutamina durante 30 dias, intervalo de 6 meses, depois mais 30 dias, intervalo de 6 meses sem tomar, tá? Vamos supor, hoje é 24, né? Vamos supor que você vai tomar em julho. Toma o mês de julho todo, aí fica agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro sem usar. Aí usa o mês de fevereiro todo, depois fica 6 meses sem usar, mais 30 dias. Então, de 6 meses, você vai fazer 30 dias de um ciclo de glutamina até o final da vida, para você estar sempre renovando as células do seu intestino. Glutamina não passa para a corrente sanguínea, ela não ajuda a aumentar a massa muscular, não tem nada a ver com massa muscular. A glutamina fica no intestino para reforçar a barreira intestinal, para não passar toxina para o sangue. Porque quanto mais toxina, maior a dificuldade para emagrecer, bagunça nos hormônios, sistema imunológico frágil, tá? Agora tem uma coisa muito importante sobre a glutamina. Glutamina não pode ser usada por pacientes com câncer. Tá? O paciente está com câncer, está tratando o câncer, fez cirurgia há 15 dias atrás, vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, não pode usar glutamina, tá? Glutamina é contraindicada para pacientes com câncer, tá bom? Então, a live é como regular a sua tireoide para emagrecer. Primeira coisa que eu falei, eliminar as toxinas do corpo. Porque as toxinas circulantes no sangue deixam a tireoide completamente desregulada. Então, já falei como tirar as toxinas. Já falei como impedir que as toxinas entrem. Tá? Tá tudo ok aí? Alguma dúvida sobre a glutamina ou alguma outra coisa que eu falei? Posso prosseguir. E a terceira coisa é usar alimentos que vão estimular a tireoide a funcionar melhor. Alimentos que têm nutrientes que fazem com que esses 3 hormônios da tireoide, T4, TSH, T4, T3 e TSH, estejam harmonizados. Por quê? Porque às vezes a gente faz um exame de sangue e a quantidade do hormônio está normal. Você olha lá o exame, olha na referência, tá tudo dentro do normal. Só que a relação entre eles não tá legal e o funcionamento deles não tá legal. Às vezes você não tem hipotireoidismo, mas tem um hipotireoidismo subclínico, que não é a doença instalada, não precisa tratar com remédio, mas é um indicativo de que a tireoide não tá funcionando bem. Você não emagrece por nada. Você fecha a boca, você faz jejum, você corta os doces, você faz atividade física e o peso não vai embora, porque a tireoide não tá funcionando, tá? Então tem um alimento específico que é muito poderoso para ajudar a tireoide a funcionar bem, que é a castanha do Pará. Porque a castanha tem selênio, tem zinco, tem cobre, tem vários nutrientes que são reguladores desses hormônios da tireoide. Eles são harmonizadores desses hormônios. Então, se você usar própolis todos os dias, 20 gotinhas diluídas em água, de manhã ou à noite, ervas desidratadas, orégano, alecrim, manjericão, cominho, coentro,
qualquer um desses. Glutamina e a castanha, você tá num combo maravilhoso para botar a sua tireoide para funcionar bem. E eu te sugiro muito que você faça isso. Se você tem mais de 40 anos, você deve fazer isso. Porque o que acontece é aquela história de você atirar no que vê e acertar no que não vê. Esses alimentos, essas estratégias vão te ajudar em várias outras coisas. Então, independente da sua tireoide estar funcionando bem ou não, ela vai melhorar a função da sua tireoide e ainda melhorar uma série de coisas no seu corpo que vão contribuir para o seu emagrecimento às custas de gordura. Porque eu não estou aqui falando para você emagrecer de qualquer jeito, eu estou trabalhando aqui para vocês emagrecerem às custas de gordura. Esse é o foco do emagrecimento, perder gordura. Então, 2 castanhas do Pará por dia é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Castanha é para sentar e comer igual a pipoca. São 2 castanhas que você vai comer no meio das refeições. Pode ser no café da manhã, pode ser no meio da manhã, pode ser no meio da tarde, mas não é lanche, tá? Castanha do Pará não é lanche da tarde. Imagina, qual é o seu lanche da tarde? 2 castanhas do Pará. Não, né? Porque você vai ficar morrendo de fome e depois você vai acabar compensando de outra forma, tá? Então, são 2 castanhas do Pará por dia. Não é castanha de caju, não é castanha caramelizada, é a castanha do Pará mesmo, tá? Quem não gosta de castanha do Pará, como eu, o que eu faço? Eu compro a castanha do Pará e soco ela. Eu já passei também no... Qual o nome daquele? Processador. Mas normalmente passa processador, lava, fica uma barulheira, aquele negócio. Eu soco, guardo no potinho já socado e eu já sei a quantidade do tamanho da colher que eu tenho aqui na minha casa. Eu já sei qual é a quantidade de 2 castanhas do Pará, que é quase 2 colheres da minha de sopa, uma pequena que eu tenho aqui. Então eu pego essa castanha já triturada e jogo em cima da fruta, ou jogo na salada, ou jogo em alguma coisa, porque eu não gosto de pegar a castanha e mastigar. Mas a castanha é um alimento que faz parte da minha rotina. Por quê? Porque eu quero colocar minha tireoide para funcionar bem. Então, para você ter 40 anos, 50, 55, 60 anos e ter o corpo que você quer, não é sobre cortar a pizza, cortar o doce, fazer jejum de não sei quantos milhões de horas, fazer cetogênica, não é sobre isso. É sobre você saber as estratégias certas para botar o seu corpo para funcionar do jeito que deveria. Potencializar algumas coisas no seu corpo que estão adormecidas por causa dos erros que a gente vai cometendo. Pensa que você praticar uma coisa assim, cara, eu vou mastigar melhor e isso vai me ajudar a perder gordura? Sim. Quando você não mastiga bem, você aumenta a inflamação, que é provocada pelas toxinas no seu corpo. Então, só o fato de você começar a mastigar melhor e diminuir o líquido junto da refeição, vai diminuir a gordura no seu corpo. Não é só porque você vai comer menos, porque chegou informação no seu cérebro que você já comeu, não é só isso. É toda uma questão fisiológica que já vem no original de fábrica do nosso corpo, que vai funcionar melhor ou pior se você seguir algumas coisas básicas. Então, às vezes as pessoas acham que emagrecer ir numa festa e não comer, fazer dieta, passar um feriado e não poder comer nada, chegar na Páscoa e não poder comer doce, ter que comer pizza de rúcula com pizza de couve-flor, não é sobre isso. É sobre botar o seu corpo para funcionar bem, para você poder comer uma pizza de vez em quando, poder comer um hambúrguer, poder comer um doce e seu corpo tá funcionando bem, entendeu? Oi, Sandra, tudo bem? Então, vou dar uma recapitulada aqui. Primeira coisa, eliminar as toxinas que já estão no seu corpo. Própolis, 20 gotinhas, própolis marrom, 20 gotinhas diluídas em água, de manhã ou à noite. Ervas desidratadas, alecrim, orégano, manjericão, cominho, que mais? Tem um outrozinho que eu adoro, que eu esqueci o nome.
Fugiu. Então, isso para eliminar toxinas do seu corpo. Mastigar bem. Não tomar mais do que 50 ml de líquido junto das grandes refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Glutamina, 5 gramas de manhã em jejum ou à noite. Toma 30 dias, dá um intervalo de 6 meses sem usar, mais 30 dias. Orégano. Orégano eu falei, mas é um outrozinho. Fugiu. Orégano. Enfim, é uma dessas ervas desidratadas. Tomilho. Adoro. Mastigação, fala glutamina, 30 dias. 30 dias usando, intervalo de 6 meses sem usar, tá? Glutamina não é a mesma coisa de creatina, uma coisa tem nada a ver com outra. Glutamina não é para aumentar a massa muscular, a função dela é no intestino. Não tem a ver necessariamente com o intestino grosso, tipo, vai melhorar meu intestino, vou evacuar melhor. Não tô falando sobre isso. Alecrim também, adoro. Não tô falando sobre isso. A glutamina tem a função de fechar as barreiras do intestino delgado para não deixar passar toxinas para o sangue. Toxina no sangue significa bagunça nos hormônios, maior chance de doenças graves, dificuldade de emagrecimento, aumento de gordura corporal, piora dos sintomas da menopausa e da pré-menopausa. Então, quanto menos toxina tiver no nosso corpo, melhor. E a última coisa para a tireoide funcionar muito bem, fechando o combo aqui, é a castanha do Pará, 2 unidades por dia. Ok? Vou finalizar por aqui, gente. Eu tô tentando fazer essa live em meia hora, mas eu nunca consigo. Mas hoje eu fui melhor, 45 minutos. Porque como é toda terça e quinta, sempre aulas, né? Você tem que trazer para papel, caneta para anotar tudo. Meia hora tá bom, né? Meia hora, 45 minutos. Então hoje eu consegui fechar aqui no tempo certinho, com chave de ouro. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelas mensagens que vocês me mandam depois. Fico muito feliz em poder ajudar vocês no que é possível por aqui, né? Alguns dias atrás uma moça me falou assim, a minha cunhada tá com pressão alta, me indica alguma coisa aí. Então, assim, tem coisas que a gente pode ajudar, consegue ajudar pelo Instagram, e tem outras coisas que não, né? Pressão alta é uma coisa muito séria, não é indica uma coisa aí, usa um ômega 3 que vai melhorar, não é assim que funciona, né? Minha mãe, por exemplo, é hipertensa. Eu não posso falar, mãe, tira todos esses remédios aí que você usa e substitui por isso daqui. Não é assim que funciona. Tem todo um contexto. Então é importante que vocês estejam sempre aqui toda terça e quinta, porque as informações vão se complementando, né? Não dá para pegar uma coisinha solta e aplicar e achar que vai resolver, tá bom? Então, beijo para vocês. Boa noite. Beijo, Débora. Vou te mandar mensagem pra gente conversar, se conectar. Beijos para vocês.